que é a espectrometria de massas? A espectrometria de massas é uma técnica bastante antiga que permite identificar moléculas presentes em uma amostra a partir da razão entre sua massa atômica ou molecular e carga, representado por m sobre z. A espectrometria parte do princípio de que os átomos podem adquirir carga e que as moléculas podem ser fragmentadas ao ponto de ser possível analisar as suas massas atômicas relativas. Atualmente, a espectrometria de massas é utilizada para analisar as mais diversas moléculas químicas e biológicas, como, por exemplo, as proteínas que compõem os organismos. Você consegue imaginar como podemos identificar uma proteína a partir da análise de massas e de seus componentes? Por muito tempo, todos acreditavam que a menor partícula fundamental de tudo o que conhecemos ao nosso redor seria indivisível e maciça, o átomo. No entanto, a partir do século XIX, houve uma grande explosão do conhecimento na física que permitiu demonstrar a existência de partículas que são ainda menores e que compõem o próprio átomo. Nessa época, para compreender as propriedades da matéria, os cientistas usavam muitas vezes um aparato denominado tubos de raios catódicos. É com esse aparato que, em 1897, J.J. Thomson, considerado o pai da espectrometria de massas, realiza a descoberta do elétron. Um tubo de raios catódicos consiste em um tubo de vidro colocado sob condição de vácuo, no qual existem duas placas de metal dispostas distantes uma da outra. Essas duas placas são ligadas a uma bateria e um potencial elétrico aplicado sobre elas, formando assim um feixe que é ejetado do polo positivo e atraído para o polo negativo. Observando as propriedades dos gases emitidos na forma de feixes luminosos dentro dos tubos, Thomson percebeu, como já se esperava, que feixes carregados positivamente partiam em linha reta em direção ao polo negativo. Porém, quando ele aplicava um determinado campo magnético sobre esse tubo, a trajetória do feixe era desviada para um lado não esperado. Balanceando o efeito do campo elétrico sobre o campo magnético e fazendo cálculos utilizando as leis da eletricidade e do magnetismo, ele identificou a relação entre a massa e a carga desses feixes e demonstrou que o átomo é composto por subpartículas muito pequenas de carga negativa, os elétrons. Em 1906, Thomson foi agraciado com um prêmio Nobel pela sua descoberta. E essa descoberta, com o uso desse aparato, foi um marco para o início do desenvolvimento da espectrometria. Em 1912, Thomson, junto com seu aluno Francis Aston, desenvolveu o primeiro espectrógrafo de massas, o ancestral dos espectrômetros de massas. Aston também ganhou um prêmio Nobel pela descoberta de isótopos estáveis de gases em 1922, utilizando esse mesmo aparato. Porém, é a Arthur Dempster, um físico americano, que se atribui o título de criador dos espectrômetros de massas modernos, graças ao refinamento do equipamento e da técnica. Muitos outros cientistas estão envolvidos no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos espectrômetros atuais, especialmente devido ao aprimoramento de passos essenciais dos protocolos experimentais. Hans Delmet e Paul Wolfgang, por exemplo, desenvolveram um método de análise de massas denominado armadilha de elétrons, pelo qual foram agraciados com um prêmio Nobel em 1989. Além deles, John Fein e Koichi Tanaka foram laureados com o prêmio Nobel em 2002 por desenvolverem técnicas de ionização que permitem a análise de massas de moléculas grandes, como as proteínas e outras biomoléculas presentes nos organismos vivos. Fundamentalmente, a análise por espectrometria de massas precisa passar pelos seguintes passos. A amostra de interesse é inserida no equipamento, precisa ser primeiro vaporizada e em seguida passar por um processo de ionização, para adquirir energia suficiente e ser ejetada e acelerada por um campo elétrico. Assim, as moléculas ionizadas serão conduzidas até um analisador de massas, que faz a análise da razão massa sobre carga a partir da deflexão e separação das partículas dentro de um campo magnético. E, por fim, um detector realiza a projeção das propriedades de determinado íon para algum computador que gera um gráfico de espectros. Portanto, a composição básica do espectrômetro consiste em um compartimento de entrada da amostra, uma fonte de ionização, um analisador de massas, um detector de íons e um sistema de dados. Esses componentes podem ser de diferentes tipos, de acordo com o equipamento e o tipo de amostra que o experimentador deseja analisar. Muitas vezes, inclusive, são utilizados equipamentos híbridos que utilizam mais de um método de ionizadores e analisadores de massas por vez. A seguir, vamos explicar passo a passo as etapas e os diferentes componentes de um espectrômetro de massa. Primeira etapa. Inicialmente, a amostra a ser analisada pode estar em estado líquido ou sólido.
porém é necessário que ela esteja em estado gasoso. Para isso, a amostra pode ser vaporizada por diferentes técnicas. Durante o processo de vaporização, também ocorre a ionização das moléculas presentes na amostra, isto é, elas são transformadas em íons de carga positiva que são capazes de migrarem por um campo elétrico até um polo negativo. Além disso, é importante que este caminho que os íons percorrem pelo campo elétrico em direção ao analisador de massas esteja em condição de vácuo, para que eles não sejam desviados de seu destino. Um dos tipos de ionização que pode ser utilizado é a ionização por impacto de elétrons. Essa forma de ionização é a mais simples e antiga, e consiste em gerar uma colisão de elétrons provenientes de uma fonte energética sobre a amostra na forma de feixe gasoso. Para isso, um filamento de algum metal, geralmente tungstênio, é altamente aquecido e faz com que os elétrons sejam ejetados em direção ao feixe. Essa colisão gera fragmentos iônicos da amostra, geralmente carregados positivamente, que, sob indução da diferença de potencial elétrico, adquirem aceleração e se movimentam em direção ao polo negativo, até que chegam ao analisador de massas. Essa forma de ionização é útil especialmente para moléculas pequenas, não sendo indicada para moléculas grandes, como as macromoléculas biológicas, que são formadas por centenas de átomos e podem ser destruídas pelo bombardeamento de elétrons. Mas por que analisar macromoléculas biológicas, como as proteínas, por um espectrômetro de massas? Lembra que a gente perguntou no início desse vídeo como identificar proteínas a partir dessa estrutura molecular? Qual seria a utilidade disso? Uma proteína é uma biomolécula formada por átomos estruturados na forma de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Os aminoácidos são como os tijolos de construção das proteínas e são denominados dessa forma por possuírem necessariamente um grupamento amino e um grupamento de ácido carboxílico, além de um átomo de hidrogênio e um grupamento funcional diferencial, todos ligados a um átomo de carbono. Quando ocorre ligação covalente entre o nitrogênio de um grupamento amino de um aminoácido com o carbono do grupamento carboxílico de outro, é formada uma ligação peptídica. A sequência em que diferentes aminoácidos estão dispostos nas ligações peptídicas é considerada a identidade de uma proteína, pois ela revela sua conformação tridimensional e até mesmo sua possível funcionalidade. O estudo da caracterização das proteínas a partir da sua estrutura molecular na biologia é denominado proteômica e utiliza a técnica de espectrometria de massas. Como as proteínas são moléculas geralmente bastante grandes, pode ser realizada uma pré-digestão por meio de uma enzima proteolítica especializada em clivar ligações peptídicas entre aminoácidos específicos, gerando a separação da proteína em fragmentos peptídicos que possuem regiões terminais pré-reconhecidas. Portanto, a utilização de ionização por impacto de elétrons não se torna uma ferramenta interessante para a proteômica, por resultar e induzir uma fragmentação das ligações peptídicas de uma proteína em variados sítios diferentes daqueles já esperados, fazendo com que a sequência de aminoácidos primordial não seja reconhecida. É possível ainda que esse tipo de ionização destrua completamente a amostra, deixando apenas os elementos químicos livres. Mas então, como ionizamos moléculas grandes, como as proteínas? A resposta para essa pergunta é bastante simples. Para ionizar moléculas grandes, nós utilizamos técnicas mais amenas de ionização, como o electron spray e o MALD. A ionização por matriz sólida, ou MALD, consiste em colocar a amostra cristalizada sobre uma matriz sólida presente em uma superfície de metal. Então, pulsos de laser são aplicados sobre essa matriz, fornecendo a energia de ionização. A energia que é emitida pelo laser vai ser absorvida pela matriz. Essa, por sua vez, sofre um processo de dissorção, isto é, transição do estado sólido para o estado gasoso. A matriz, agora ionizada, irá transferir íons, mais comumente protonados, para a amostra que, por sua vez, terá energia suficiente para ser impulsionada para o analisador de massas. Essa é uma ótima forma de ionização para análise de compostos biológicos, pois a matriz em que a amostra é inserida irá conferir uma proteção sobre os efeitos gerados pelo ionizador. No caso da amostra ser uma proteína, por exemplo, ela não será completamente fragmentada, permitindo analisar os átomos de sequências de aminoácidos pré-reconhecidas com diferentes faixas de massa sobrecarga. Na ionização por electron spray, por outro lado, a amostra é misturada a um solvente e então é borrifada na ponta de um capilar muito fino, submetido a alta voltagem e temperatura.
Ao entrar em contato com esse capilar, formam-se gotas carregadas da amostra junto com o solvente e, posteriormente, o solvente sofre evaporação, fazendo com que a alta densidade de partículas carregadas gerem uma repulsão eletrostática que induz a degradação das gotas maiores em gotas menores por rompimento de tensão superficial. Assim, íons e fase gasosa ficam livres e seguem em direção ao analisador de massas por atração eletrostática. Depois que as moléculas são ionizadas, os íons adquirem aceleração dentro do campo elétrico em direção ao analisador de massas. Nessa etapa, ocorre a separação e seleção dos íons a serem identificados pela razão entre a sua massa com a carga obtida. Uma das formas de fazer essa análise é verificando as massas por tempo de voo, do inglês Time of Flight, ou TOF. Esse analisador baseia-se no princípio de que dois íons que possuem diferentes massas, quando submetidos ao mesmo campo elétrico e magnético em uma direção linear, terão acelerações diferentes. Isso é, por terem diferentes razões massa sobre carga, os íons terão acelerações e tempos de voo diferentes e podem ser analisados individualmente. Assim, existe um refletor que irá aumentar a trajetória dos íons, fazendo com que os íons mais leves e com baixa razão massa sobre carga cheguem mais rapidamente ao detector que aqueles íons com alta razão massa sobre carga. Para análises espectrométricas de compostos biológicos, esse tipo de analisador é muito interessante, especialmente em combinação com o uso do ionizador por malte. Os analisadores de massa quadrupolares consistem em 4 hastes cilíndricas metálicas dispostas paralelamente umas às outras, que atuam como filtros, permitindo apenas a passagem de íons de determinadas razões, massa-carga, em direção ao detector. Um campo eletrostático oscilante é induzido nessas hastes, de forma que o ajuste correto da voltagem aplicada sobre elas crie um caminho estável para íons de determinadas cargas fluírem em direção ao detector. A regulagem da voltagem aplicada é crucial para que os íons corretos sejam analisados. Os íons com uma razão massa-sobrecarga incompatível com o campo eletrostático regulado terão sua trajetória instável, fazendo com que colidam com as paredes do aparato ao invés de seguirem em direção ao detector. A detecção é a última etapa do processo da espectrometria de massas. Após a separação, os íons atingem o detector, o qual realiza a contagem e registro. Nesse processo, o sinal detectado é geralmente muito baixo, por isso podem ser utilizados diferentes tipos de multiplicadores de elétrons. No processo de amplificação do sinal, os íons colidem com uma superfície, geralmente revestida de cobre, com uma energia cinética alta que promove a ejeção de elétrons secundários e induz uma corrente elétrica que é traduzida na forma de um gráfico de espectros. Vamos pegar como exemplo o gráfico de espectros de uma molécula simples, como a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor derivado de um aminoácido, porém não é uma proteína, que controla diversas funções fisiológicas do organismo, incluindo a sensação de prazer e felicidade. Nesse gráfico de espectros, o eixo X representa a razão massa sobre carga dos íons analisados e o eixo Y a intensidade relativa dos fragmentos iônicos que compunham a amostra. No processo de ionização, a molécula pode perder um ou mais elétrons e, com isso, adquirir carga positiva. O pico de maior razão massa sobre carga é denominado pico do íon molecular, representado como M, nesse caso, o valor de 153. Indica o pico da molécula inteira, com o acréscimo de um próton. Os demais picos representam os íons que sofreram fragmentação ou rearranjo, sendo que o pico mais alto demonstrado no espectro, com o valor de 124, é denominado pico base e representa a razão massa sobre carga do fragmento iônico que existe em maior abundância na amostra. Para uma boa acurácia dos resultados, alguns cuidados devem ser tomados na análise de espectros de massas. Para isso, deve-se considerar os resquícios de solventes ou gases que foram utilizados durante o processamento da amostra no espectrômetro, pois quaisquer resíduos presentes podem gerar picos no espectro capazes de serem confundidos com os fragmentos iônicos. Na presença de isótopos, isso é, de elementos que são iguais, porém com número de nêutrons diferentes, podem ser gerados picos menores de diferentes razões massa sobre carga. Podem aparecer ainda picos de diferentes compostos com a mesma razão massa sobre carga. E para que isso tenha um bom controle, é necessário realizar a separação prévia dos compostos da amostra.
É necessário também um bom controle da regulagem e da escolha dos métodos de ionização, analisadores e detectores, visto que, dependendo do tipo de amostra, um protocolo experimental pode ser mais preciso do que outro. Com o passar dos anos, muitas versões de espectrômetros de massa surgiram, possibilitando inúmeras aplicações em diferentes áreas, como, por exemplo, na biologia molecular e bioquímica, para caracterização de compostos biológicos, na química analítica, para caracterização de elementos químicos e seus isótopos em diferentes tipos de amostra, na medicina e análises clínicas, para identificação e quantificação de compostos de interesse clínico, como, por exemplo, esteroides, hormônios e enzimas, na indústria farmacêutica, para caracterização de fármacos, e na física, para a identificação de elementos que fazem parte da composição de planetas e outros corpos astronômicos. A espectrometria de massas é uma ferramenta muito popular e precisa, e será ainda muito utilizada e redefinida para atender às necessidades humanas e responder questões que envolvem desde a clínica até variados temas científicos.